Oi, gente. Bom, estamos aqui de novo. Agora para falar da Idade Média, né, e do feudalismo, né? As pessoas fazem muita confusão com Idade Média e feudalismo. Para começar, assim, é bom pontuar que Idade Média é o período de tempo, tá? Que vai do século V ao século XV. E o feudalismo era a forma como as pessoas se organizavam, era o sistema político, econômico, social que rolava nessa época. O feudalismo, ele é anterior, ele é o que antecede o nosso sistema atual, que é o capitalismo, e que tudo gera em torno do capital, tudo está em torno do dinheiro. Lá no feudalismo a gente vai ver como é que funcionavam as coisas, tá? Só adiantando que o sistema capitalista, ele é, então, antecedido pelo feudalismo. Então, do feudalismo a gente passa para o capitalismo, que é o que a gente tem hoje, então é importante conhecer bem e saber o que foi o feudalismo, tá? Bom, a Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Só para lembrar, os romanos eram uma cidadezinha que ficava ali onde hoje é a Itália, a capital da Itália, e eles foram conquistando territórios até conquistar tudo isso aí que vocês estão vendo no mapa, né? A Europa Ocidental praticamente inteira, um pedaço do Oriente Médio, parte do norte da África ali, tudo isso era o Império Romano. Aí o Império Romano, assim, ali perto do século V, ele começou a entrar em crise e aí eles dividiram o Império em dois, Império Romano do Ocidente e do Oriente, tá? O Império Romano do Ocidente foi conquistado pelos povos germânicos ou pelos povos bárbaros. Quando esses povos germânicos invadem ali o império, que era o Império Romano do Ocidente, a gente diz que inicia a Idade Média. E aí eles formam vários reinos aí, como vocês estão vendo na imagem, na região do Império Romano do Ocidente, tá? Desses reinos, o único que vai durar vai ser o reino dos francos, que vai acabar se tornando o Império Carolíngio, tá? O Império Carolíngio não vai durar muito tempo, ele vai acabar se dividindo, tá? Por questão de briga de irmãos. E o Império Carolíngio não vai durar muito tempo. Nessa mesma época a gente tem a invasão de vikings, de muçulmanos, de magiares, e aí a Europa passa a ficar muito violenta. Bom, pessoal, depois que tem a queda do Império Romano do Ocidente e os germânicos, né, eles invadem ali, formam aqueles reinos, dos quais ali o único que vai durar um pouco mais vai ser o Império Carolíngio, começa uma fase de muitos ataques, a Europa começa a ser atacada o tempo inteiro. Quem que tá atacando? Bom, vikings estão atacando ali perto do século VIII, século IX, muçulmanos, e o islamismo ele surge na Idade Média e ele surge já atacando, principalmente regiões ali da Europa, e o que a gente tem que entender dessa época é que quem garantia a segurança das pessoas antigamente era o Império Romano, porque o Império Romano tinha um exército profissional que conseguia garantir a defesa das fronteiras e conseguia garantir que povos invasores não entrassem no território e saíssem matando as pessoas, né? Então, a partir do momento que tu não tem mais o Império Romano e que nenhum outro reino consegue se estabelecer, nenhum outro reino consegue, ou o Império consegue durar por muito tempo, a segurança das pessoas tá muito comprometida. E aí, só para vocês terem uma ideia de como é que era um ataque viking, né? Que era um dos tipos de ataque que podia nessa época, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que mostra um ataque viking.
Bom, por causa desses ataques, como o ataque viking que vocês acabaram de ver ali, né? A maioria das pessoas acabava vivendo em castelos nessa época, né? Bom, o castelo, ele ficava no centro de uma propriedade, que era a que mais tinha na Idade Média, que a gente chama de feudo, né? Então, tu tem o castelo no centro, bem guarnecido, e no entorno tu tem a agricultura, os campos cultiváveis e as aldeias onde viviam os servos que serviam aos senhores, tá? Então, nessa época, tu podia viver num feudo ou tu podia viver num burgo. Burgo é como mostra nessa imagem, eram as cidadezinhas que foram surgindo ali na Idade Média, e eram cidades que tinham um muro na volta, como vocês podem ver. Elas ficavam próxima dos feudos, e quem morava dentro dessas cidades, que eram chamadas de burgos, eram os burgueses, que eram artesãos e comerciantes, pequenos comerciantes, né, que não trabalhavam para agricultura, tinham, né, alguma ou outra habilidade ali artesanal, então eles formavam daí cidades que a princípio não eram independentes, elas eram dependentes de algum senhor feudal, mas depois com o tempo elas foram se tornando cidades independentes e se tornando as cidades que a gente conhece hoje lá na Europa. Bom, pessoal, então assim, a Idade Média é bem isso, tá? É essa confusão, porque a gente não tem ainda os países ali na Europa, como a gente olha pro mapa hoje e vê, Portugal começa aqui, termina aqui, a França começa aqui, termina aqui. Não existiam ainda os países no mapa como a gente conhece. Até existiam reis nessa época, mas eram muitos reis e as pessoas acabavam obedecendo mesmo as ordens, ou do nobre mais próximo, do senhor feudal mais próximo, ou, né, da igreja, porque a igreja era muito organizada. A igreja tinha toda a sua estrutura de bispo, arcebispo, papa. Então, quem dizia o que era lei, na verdade, era a igreja católica. Os próprios nobres obedeciam à igreja católica, que era muito poderosa nessa época. Né? Então, é essa época que a igreja católica ela queimava bruxas na fogueira, que ela torturava pessoas por serem homossexuais ou por serem diferentes ou fazerem alguma coisa que ela não julgava correto. Então essa fase ela é um pouco complicada, porque apesar de terem reis ali na Europa, era muito rei, sabe? Tipo Game of Thrones, eles ficavam brigando entre si para saber quem seria o verdadeiro rei. É só no final da Idade Média que aí a gente vai ter definido os primeiros países ali da Europa, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que depois de muita disputa entre várias pessoas se dizendo rei, eles vão definir um rei para cada território e vão definir o território, e aí a Europa vai ficar com a cara que a gente conhece hoje. Né? Então a confusão da Idade Média é isso. E o feudalismo era a forma como as pessoas se organizavam nessa época. Então tudo era baseado na troca, porque não tinha muita moeda. Até tinha moeda, mas eram várias moedas em vários lugares diferentes. Isso era muito difícil para quem trabalhava com comércio. Depois, nos próximos vídeos, eu vou fazer um específico para burguesia, outro para nobreza e outro para os servos, para a gente entender bem como é que era na perspectiva de cada classe social, de cada estamento dessa época, tá? Mas era uma confusão, era um monte de reis mandando. Em geral, as pessoas não usavam moeda, não usavam dinheiro, elas faziam troca mesmo. Então, se tu estivesse devendo um imposto para um nobre, tu ia pagar esse imposto com porco, tu ia pagar esse imposto com um saco de tomates, enfim, tu ia pagar com coisas, né? Com produtos e não com dinheiro. Então, muito aos poucos foram surgindo as moedas e tal, e foram surgindo os países. Depois de bastante disputa entre esses reis aí, eles conseguiram definir aí os primeiros reis e os territórios, e a Europa ficou com a cara que a gente conhece hoje. Bom, espero ter ajudado, tá? Até o próximo vídeo. Beijão!